Eu resolvi hoje falar sobre adolescência. O que a adolescência tem que ver com casal, o que tem que ver com crise de casal, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês de uma coisa que eu me dei conta já há muitos anos e que eu acabo trabalhando com os meus alunos. Você sabe que quando você chega à adolescência, alguém aqui tem filhos adolescentes? Ou quem lembra da adolescência também de vocês também pode ser. Quando a gente chega na adolescência, a primeira coisa que muda é o nosso corpo, né? Os meninos, coitadinho, eles ficam mais disformes, né? Às vezes, enquanto o tronco ainda não cresceu, mas os braços já estão compridos, as mãos estão compridas, o pé é enorme, né? O pé é enorme. E vem as espinhas, e vem, enfim, várias transformações no corpo, né? Começa a crescer os seios, né? Começa os pelos pubianos, enfim, tem uma grande mudança. Mas junto com essa mudança física, vem uma segunda coisa, que é uma transformação que começa na pessoa, onde ela muda os gostos. E quando eu falo em gostos, gosto de música, gosto de comida, o paladar muda, muda o gosto de amizades, gente. Muda o gosto de amizades. Sabe aquele amiguinho do teu filho ou aquela amiguinha da tua filha que era amigo desde o jardim? Aí vai desde o jardim até o segundo grau e aí o que acontece? Tu pergunta, vocês brigaram? Não. A pessoa te fez alguma coisa? Não. Como é que fulaninho não tá mais vindo aqui? Ah, mãe, nada a ver, né? Tá em outra vibe. Eu e ela não fechamos mais. Eu e aquele amigo não temos mais nada a ver. Porque começa uma transformação. E nessa transformação, coisas que serviam, começando pela roupa, passam a não servir mais. Programas que a pessoa adorava. Por exemplo, ir na casa dos avós. Nossa, era uma maravilha, era uma briga na hora de ir embora. De repente, e na mesma casa dos mesmos avós começa a ser chato. E começa a ser chato porque os interesses começam a ser outros. Né? Junto com isso, vem uma crise de identidade. Quem eu sou? Qual é o meu jeito? Né? Qual é o meu jeito? Qual vai ser a minha tribo? Qual vai ser a minha tribo? Como é que eu vou ser? Vou ser mais patricinha? Eu vou ser mais hippie? Eu vou ser mais moderna? O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ser médica? Eu vou ser cantora? Eu vou ser youtuber? Eu vou ser... O que eu vou ser? Quem eu vou escolher para meu parceiro? Né? Como é que vai ser essa pessoa? E toda essa transformação, gente, vem carregada de ansiedade. Vem carregada de ansiedade. E angústia. Às vezes a gente sente angústia no corpo. Não é incomum um adolescente ter muita crise de ansiedade, porque envolve todas essas transformações. E além de todas essas transformações, além disso, ainda vem todos os pensamentos que muitas vezes são disfuncionais.
de não ser bom o bastante, de não estar adequado o suficiente, ainda mais hoje em dia, a gente com tantos padrões, né? Padrão de beleza, padrão de performance, padrão de como as coisas devam ser. Não é fácil ser adolescente, gente. Não é fácil. E o que é mais inquieta é o que eu vou fazer da minha vida. Mas uns passam por essa fase muito bem, que tu quase nem percebe. Outros já passam por essa fase mais de forma difícil, sofrem mais. Sofrem com o corpo, sofrem para se sentirem aceitos nos grupos, na tribo, sofrem com o crescimento. Alguns não sabem se ainda são crianças, se já são adultos. Tem que ser adultos para algumas coisas, para outras coisas ainda não podem ser adultos. É uma fase difícil, mas passa. Para todo mundo, ela passa. Só que, e aí que vem a importância do nosso tema hoje. Então, mas o que isso tem a ver com o casal? Então vamos lá. Pessoal, não temos somente uma adolescência. A gente fala muito pouco sobre isso. Mas, quando você está na faixa dos 40 anos, às vezes um pouco antes ou um pouco depois. Porque isso é um dado interessante, né, gente? Antes a adolescência era dos 14 aos 17 ou 19. Hoje, a gente não sabe dizer onde a adolescência começa, muito menos onde ela termina. Muito menos onde ela termina. Não é diferente na segunda adolescência. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão chegando na faixa dos 40 que já têm filhos adolescentes. Tem pessoas aos 40 recém ficando mãe e pai, como vocês estão colocando aqui. E isso faz diferença, né? Que é a etapa de vida que você tá. Mas, Cris, o que acontece na segunda adolescência? Bom, a primeira coisa que acontece, de novo, é a mudança no corpo. Que hoje em dia, vamos ser bem sinceras, hoje em dia, muitas vezes a mudança é para muito melhor. E por que é muito melhor? As pessoas põem cabelo, tira cabelo, fazem cirurgia plástica, aumenta o bumbum, diminui o peito, aumenta peito, arruma os dentes. As pessoas fazem uma verdadeira transformação, mudam o guarda-roupa. Então, a gente muda o corpo. Às vezes, a gente começa a sentir a mudança do corpo. Como o corpo fica mais flácido, como a gente não tem mais a mesma disposição. Então, a primeira coisa que a gente começa a sentir é a mudança no corpo. Ó, a Carol tá dizendo, é pior do que a primeira. Quer que eu fale a verdade? Eu também acho. Eu também acho que a segunda adolescência ela é mais difícil do que a primeira, né? Mas eu também tenho uma teoria. Que quem passou muito bem pela primeira, passa muito bem pela segunda. Já quem teve muitas complicações na primeira, geralmente tem complicações na segunda. Por quê? Porque isso tem a ver com como a gente leva cada etapa da vida da gente, né? Então, depois da mudança do corpo, vê outra mudança. Tem outra mudança. Que de novo, gente, começa as transformações. E às vezes o que a gente gostava, a gente passa a não gostar mais. Coisas que a gente queria e que eram importantes pra gente se transformam e a gente começa a não gostar mais. Isso vale pra música, isso vale de novo pro paladar, isso vale de novo pras amizades, pros programas que você gostava, o que você gosta de fazer.
Começa a mudar tudo de novo? Sim. E de novo, o que aquela amiga fez para você que você não tá mais se sentindo tão à vontade ou tá curtindo? O cá para nós não tem muito mais saco. É algum problema com a amiga? É algum problema então com você? Às vezes é um problema de adolescência. É você se transformando. É você se transformando. Eu lembro que um dia eu estava fazendo um sanduíche de rúcula. Meu marido passou perto de mim e me disse: que é isso? Eu digo: estou fazendo um sanduíche de rúcula. Ele me disse: mas eu não gosto de rúcula. Eu disse: não comeu o meu sanduíche de rúcula. Apostando na adolescência dele, hein? E aí, fiz o tal do sanduíche. Eu disse: prova. Ele provou e me disse: esse treco verde não é rúcula. Aí eu fui lá, peguei o saquinho e mostrei. Rúcula. Bom, ele descobriu que ele gostava de rúcula. Ele agora come rúcula na pizza, na massa, na salada, rúcula em tudo. Gosta de rúcula. Então, quando a gente está na adolescência, na segunda adolescência, e geralmente é ali pelos 40, pouco antes, pouco depois, então a gente muda o corpo. E muita gente muda para melhor. Hoje em dia, com tantas técnicas, com tantos procedimentos, com tantas coisas que se pode fazer, né? Muita gente melhora a sua estima nessa segunda adolescência. Na primeira se achava um bichinho da goiaba. E agora chega na segunda adolescência que a gente diz: nossa, como essa pessoa mudou, como ficou bonita, né? A segunda coisa é a transformação. A transformação de música, de gosto, de tudo. A terceira não deixa ser uma crise de identidade. Sou ainda jovem? Sou velha? É meio ridículo eu fazer algumas coisas? Será que é ridículo eu não fazer certas coisas? O que é adequado? O que não é adequado? E a gente volta... Eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Bem pessoal, tá? Sabe quando eu me dei conta? Uma das coisas que eu tava numa crise de adolescência? Da segunda. Quando eu fiquei com vergonha de colocar uma sainha jeans. Sério? Veja bem, não era uma mini saia extremamente curta, porque eu nem usaria, não usava nem na minha adolescência, mas eu me sentia desconfortável com aquela sainha. Você acredita que eu não conseguia usar a sainha? Eu me achava disfórmica, estranha, até que eu me dei conta que não tinha nada de errado com a sainha. E não tinha nada de errado comigo. O problema era eu e a sainha. Eu e a sainha não fechava mais. Não rolava mais. E essa fase tem outra coisa que eu não falei da primeira adolescência, que volta agora, chamada hormônios. Crise de identidade, mudança no corpo, transformação e hormônios. E tudo isso vem recheado de ansiedade. A ansiedade é a cereja do bolo. Mas qual a diferença da primeira adolescência para essa adolescência? É a pergunta que a gente se faz. É a pergunta que a gente se faz. Na primeira adolescência, a gente diz assim: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou escolher? Quem eu vou escolher? E na segunda, gente, a gente se pergunta: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida?
Maturidade, a Sol pergunta, depende. Depende do que você encara como maturidade. Porque maturidade, ela nessa fase ela é muito relativa, porque tem gente que acredita que estando nesta segunda adolescência, a pessoa pode ser subversiva e é uma fase de grandes viradas de mesa, E por quê? Vocês vão me perguntar por quê que é uma fase de grandes viradas de mesa? Porque se você se pergunta o que eu fiz da minha vida e tu tem uma boa resposta, ok. Você tá feliz? Você tá a caminho, Sol, dessa maturidade. Você tá satisfeito com você, com quem você é, com o que você tem. Mas se você faz essa pergunta para você e diz, eu não tô onde eu gostaria, eu não sou quem eu gostaria, eu não tô numa relação que eu gostaria. A questão é quem não se vê satisfeito com as suas coisas, fica com uma vontade imensa de dar uma virada de mesa. O problema é que muita gente entra nessa segunda fase da adolescência e fica perdido. Fica perdido porque às vezes se apaixona por uma ideia, ou se apaixona por um sonho, ou se apaixona por alguém. Mas se apaixona. E a paixão junto com a adolescência, ela passa, gente. E às vezes, e isso que eu quero que vocês entendam, que quando a gente tá nessa fase, além da gente não se reconhecer, às vezes a gente não reconhece e não reconhece duplamente, não reconhece no sentido de conhecer quem eu sou, o que eu tenho, o que eu tô fazendo, e não reconhece no sentido de valorizar. Porque é nessa fase que vem a ideia de que no lá eu posso ser mais feliz. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem assim. Fecham o nariz e se jogam. As mulheres costumam se jogar muito mais do que os homens. Às vezes, elas têm apoio, ajuda de alguém, elas pensam a respeito das mudanças que elas vão fazer e dão uma virada de mesa, mas com os pés bem no chão, com planejamento, pensando bem no caso, pensando bem na situação, nas mudanças que elas querem fazer. Outras não. Outras pessoas fecham o nariz e se jogam. Não olham se tem água. Não olham qual é a profundidade. Não olham a temperatura, o vento, nada, simplesmente se jogam. E às vezes, gente, nem água tem. E a pessoa se arrebenta. Então, a pessoa entra na adolescência, começa a se sentir desconfortável com quem ela é, com quem ela tem, entra em crise. E aí bagunça tudo. Então, mas alguns fazem esta virada refletindo e sabendo o que estão fazendo. Outras pessoas, gente, elas vão movidas pelo impulso. Elas vão movidas pelos hormônios, que também piram, né? E fazem mudanças drásticas. Quando alguém chega para mim e diz, Cris, acho que eu quero me separar. Eu quero me separar porque eu não estou feliz no meu casamento, porque eu não estou mais satisfeita,
eu não tô mais gostando do que eu tenho, e também olho pro meu parceiro, pra minha parceira, e não era bem o que eu queria, e a gente se distanciou, mas eu também quero mudar de profissão, mas eu não sei que profissão eu quero, e eu não sei se eu mudo de cidade, eu não sei dos meus amigos, eu digo alto lá. Alto lá. Vamos devagar. Vamos devagar. Por quê? Porque você pode estar passando por uma fase. E a fase passa. E a gente tem como fazer ajustes. Principalmente para que o casal se conecte nos planos, se conecte de novo nos sonhos, volte lá no começo da relação, né? Como tudo começou, resgatando as coisas boas que tinham, resgatando o começo. Por que isso é importante? Porque, gente, tem muita gente que nessa fase da adolescência fica tão desgostoso das suas relações e vão em busca de um lá, onde nem sempre elas são mais felizes. Quando elas chegam lá, elas dizem: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Às vezes, dá para voltar e resgatar a relação para uma nova relação com o mesmo. Às vezes, não dá mais tempo. Por quê? Porque a pessoa sofreu, fez o luto dela, teve a decepção dela e passou para uma nova vida também. E não quer mais voltar. Por isso que se vocês estão nessa fase, gente, e se vocês começam a se dar conta que vocês estão questionando tudo, vão devagar. Porque essa é a fase das grandes crises nos relacionamentos. As grandes crises no relacionamento acontecem nessa fase da segunda adolescência, que coincide com uma fase onde vem muita queixa, muita cobrança, muita crítica. O casal fica chato. Porque não começa mais a gostar das coisas como elas são. Eles não querem mais as coisas daquilo, parece que aquilo ali não serve mais. Eles querem renovar a relação. E antes, vocês me perguntaram: e Cris, como fazer quando uma pessoa está nessa fase e quer viradas, né? E não só viradas, quer renovar a relação, renovar a vida. E o outro passou por essa fase que nem viu. Já está querendo aposentar, já está lá colocando chinela, já não quer mais sair. E a outra pessoa entrou na adolescência a 1000, querendo tudo. Querendo renovar, querendo voltar a dançar, querendo viajar, construindo novos projetos, tendo os novos sonhos. O parceiro querendo montar um novo negócio a 1000 pelo Brasil e a mulher já acomodada, já se aposentou, não quer mais saber de nada, né? Fica cansada. E aí, como fazer, gente? Aí muitas vezes o casal precisa de uma ajudinha. E uma ajudinha externa. Uma ajudinha de alguém que ajude a ajustar os dois. Para quê? Para que não façam uma vida paralela. Juntos, mas em vidas paralelas. Porque estar junto é conviver. É conviver. Estar junto é apoiar. Estar junto é a gente poder sonhar,
fazer planos e fazer projetos juntos. Nessa adolescência, às vezes, tem pessoas que estão cheias de projetos novos. E o parceiro ou a parceira acomodado total na vida, sem querer fazer nada. Já entrando numa terceira idade, enquanto a outra pessoa está se sentindo com 15 anos. Então, nem voltar a ter 15 anos e nem pular para ter 70. Mas acharem um jeito de poderem aproveitar o melhor da meia-idade. O melhor. A meia-idade pode começar aos 30, pode começar aos 50, mas o melhor em ver vocês numa etapa onde vocês têm condições de redefinir muitas coisas do casamento de vocês e da vida de vocês. Um problema que agrava às vezes um pouquinho essa fase é que geralmente quem está nessa fase, nessa segunda adolescência, tem filhos também na adolescência, que às vezes exige um pouco mais de jogo de cintura para lidar. E muitas vezes tem pais na terceira adolescência. Que papo é esse? Calma. Essa segunda adolescência também passa. A boa notícia é que ela passa. A má notícia é que ela passa, mas volta. E sabe por que ela volta? Por uma ótima notícia. Porque antes, gente, a gente chegava ali pelos 70 anos e morria. E morria. Se não morria de morte morrida, morria de morte matada. Matada internamente. Matada internamente. Por quê? Porque a pessoa simplesmente desistia e esperava morrer. Hoje, tem muita gente que chega na terceira etapa e diz que está vivendo a melhor etapa da sua vida. Por quê? Porque talvez esteja podendo usufruir de tudo que aproveitou na vida, né? Perdão, tudo que aproveitou não, de tudo que lutou para poder aproveitar na vida, né? Muitas mulheres, sabe o que elas fazem? Elas dão viradas de mesa, elas vão viajar com as amigas, elas voltam aí para bar com as amigas, elas têm encontro com as amigas, elas adoram as amigas, elas jogam carta, elas se divertem, elas vão a shopping, elas passeiam, elas brincam. E os homens? Os homens, gente, os homens compram bicicleta, compram moto. Moto, sim. Eu tenho um paciente de 72 anos que comprou uma moto, mas ele era motoqueiro na adolescência. Na meia-idade, ele não pôde fazer nada disso. Foi comprar agora, né? Ok, é para fazer passeios pequenininhos, não é uma moto de grandes velocidades, e ele e a esposa dele estão curtindo de montão, como nunca curtiram. Hoje, casais de 70 dão virada de mesa e dizem: nós vamos morar na praia. Nós vamos morar, sabe aonde? No exterior. Nós vamos fazer intercâmbio. Intercâmbio? Sim! Sim, porque não morrem aos 70. É um saco, eu vou ser sincera, tá? Eu vou ser sincera. É um saco a parte física. Porque se você não tem um bom preparo físico, aí envelhecer é uma merda. Porque tudo começa a dar pane, gente. Então, tu ter uma boa saúde, tu ter alguém que te ajude na tua saúde física, na tua saúde mental, na tua saúde faz toda a diferença. A minha mãe, ela não teve a terceira adolescência. Ela teve a quarta adolescência. Por quê? Porque aos 90 anos ela estava adolescendo de novo. De novo.
Só não foi namorar, gente. Só não foi namorar. Mas eu lembro dela me dizer, minha filha, eu vou morrer e eu não conheço o Rio de Janeiro. Mas não vai morrer mesmo sem conhecer o Rio de Janeiro. Vamos embora! Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que toda crise, na primeira adolescência, na segunda adolescência, na terceira adolescência, na quarta adolescência, em todas acontece a mesma coisa. Em todas acontece a mesma coisa. Na terceira adolescência, todo mundo me pergunta, qual é a pergunta, Cris? E agora o que eu vou fazer da minha vida? Bem isso, porque agora eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Vou voltar a estudar? Voltar a estudar? Sim, tem pessoas que já estão na terceira idade voltando a estudar, gente, fazer faculdade. Direito, psicologia, psicólogos, colegas que estão indo para a faculdade com 70 anos. Não é o máximo? Não é o máximo? Todas as fases, em todas as crises, você tem oportunidades e oportunidades de grandes viradas de mesa. Só que você tem que cuidar para nessas viradas de mesa não achar que tudo que tu tem não serve mais. Porque não é verdade. Tem coisas que são eternas. Teus valores, teus vínculos. E a relação, ela pode simplesmente se transformar se vocês tiverem paciência. Paciência com vocês, mas principalmente paciência com o companheiro de vocês, que às vezes está pirado numa adolescência que não sabe o que quer, não sabe se mais gosta, se não gosta. E aí eu quero que vocês não desistam e sejam os heróis e as heroínas da relação de vocês. Então, gente, tenham paciência com o companheiro de vocês. Se vocês perceberem, opa, isso pode ser uma crise de adolescência, isso passa. Na crise pode acontecer molecagens. Adolescente subversivo faz molecagens, perde a cabeça, faz bobagem. Mas tenham paciência. Tenham paciência porque a fase passa. E quando ela passa e vocês aguentam e vocês se reinventam, como vocês colocaram aqui, o casal fica forte, o casal fica firme e ele segue adiante, alinhado de novo, alinhado num novo jeito, alinhado às vezes com novos amigos, porque os amigos verdadeiros, eles ficam. Os amigos verdadeiros, eles ficam. A família fortalecida no amor, nos valores, ela fica. Agora, o que já estava bamba, o que já estava sem bons alicerces, o que já estava com um amor minguado, com um capricho na relação minguada, esse se perde. Esse se perde. Então, quando vocês estiverem nessas fases, lembrem de mim. E não joguem tudo pro alto. Não façam como eu falei de tampar o nariz e simplesmente se jogar. Presta atenção, porque tem coisas que são antigas e são de grande valor. O Kiko está dizendo que nessa fase a gente se torna seletivo, com certeza. Com certeza, a gente faz mudança não só no guarda-roupa. A gente faz mudança dentro da vida da gente. A gente faz mudança dentro da cabeça da gente. A gente começa a se dar conta do que é verdadeiramente riqueza, do que vale a pena. E quando o casal faz isso junto,
melhor ainda. Por quê? Porque aí o casal começa a se dar conta que é a hora dele olhar para ele, de voltar um para o outro, para reinventar a relação. Para reinventar a relação. E para fazerem novos acordos para seguirem alinhados juntos para a terceira adolescência. E isso é muito importante mesmo que vocês prestem atenção, porque muitos casais se perdem aí, exatamente por essa situação, de não se dar conta que o que está acontecendo é da natureza, né? Que esse desconforto, que essa adaptação faz parte da natureza, não faz parte só do teu casamento, faz parte das pessoas. Muito obrigada, meus queridos. Até amanhã.